Right. Good morning. We are moving on in our discussion about the history of the idea of culture. Okay. So last class we discussed the the fundamentals of the concept of culture, how it has evolved along the ages. And today we'll continue taking a look at the contribution of Kreber to the ampliation, to the broadening of the concept of culture, um, and his contribution is in fact linked to the fact that he dismissed the theories on genetic inheritance of culture. So for him, it's not in the genes that culture relies on, and he says that culture can be described as the capacity we have to adapt and to react to natural needs. So, just a moment. So he says that men stopped acting by instinct. This is his definition of culture. When we stop reacting by instinct and start acting by a social standard. When we start obeying social rules. So culture depends much more on learning than predetermined genetic attitudes. Okay. Man has then acquired a position of distancing from other animals. Let's see page 42 in the second paragraph. Laraia says, vimos que na evolução animal. Okay, so we are still discussing evolution. Remember what Laraia had to say about evolution, what we consider to be evolution last class. What is normally considered in common sense as evolution? Evolution is a process of change. Yeah? But how do people normally consider evolution? A change for better or a change for worse? Evolution. If I say someone is evolved, you have gone through an evolution in your life. If you go through an evolution, do you expect to get better or to get worse? Na nossa mente, senso comum. Na mente do senso comum. Evoluir é o quê? Se tornar melhor ou se tornar pior? Vamos, gente, uma sociedade evoluída, a gente normalmente constrói que tipo de significado para isso? Yeah, we normally think of evolution as getting better. Now, what about to anthropology? What does anthropology consider to be evolution? It is not guaranteed to anthropology that evolution means getting better. Evolution means changing. Changing for good or for worse. Yeah? And this is one of the points that led to lots of misinterpretations of Darwin's theory. Yeah? When Darwin says that we are people who evolve along the ages, he didn't say we get better. He says we get adapted to the context. Okay? And it does not mean you get better or worse. The context may get harder and you have to react to it. Okay? So let's go. Diz ele, vimos que na evolução animal, para cada nova característica adquirida, ocorria a perda de uma anterior. Com o homem, uma vez pelo menos, este fato tornou-se verdadeiro. Ao adquirir cultura, perdeu a propriedade animal, geneticamente determinada, de repetir os atos dos seus antepassados,
sem a necessidade de copiá-los ou de submeter a um processo de aprendizado. Okay? As we became civilized, as we developed writing, as we developed oral history, we stopped reacting by instinct and we started reflecting about our reactions and registering uh, our so-called culture, our way to behave in certain so-and-so situation. Okay? Laraya says that man gets adapted to the ecological environment by means of cultural habits. Instead of modifying our biological apparatus, we change our behavior and we create devices. Okay? So, this is a criticism on Darwinism that Laraya puts on here. Okay? To Darwin, some birds stopped flying because it was not required that they fly anymore. So, for example, the chicken. The chicken does not fly. Some other birds had a different evolutionary trend. It was required that they flew, so that they did it. Uh, some prehistoric animals disappeared because they were unable to fit the environment, to respond correctly to the environment. Those who were preserved were those who easily adapted to environmental changes. Well, Laraya will criticize this point of view, and he will say that man is still a continuing species exactly because man didn't change its body, it's organic, but man was able to use intellectual capacity to produce the instruments to keep living in the planet without changing the organic. It's what he calls the super organic. Let's take a look at page 41. Diz ele: esses dois exemplos de Kreber mostram que o homem criou o seu próprio processo evolutivo. Whereas for evolutionary theory, the animals that are evolved, that go through the evolutionary process, are passive. They change because nature requires them to change. Man was active in this process. No decorrer de sua história, sem se submeter a modificações biológicas radicais, ele, o homem, tem sobrevivido a numerosas espécies, adaptando-se às mais diferentes condições mesológicas. Kreber procurou mostrar que, superando o orgânico, o homem, de certa forma, libertou-se da natureza. Okay? Tal fato possibilitou a expansão da espécie por todos os recantos da Terra. Nenhum outro animal tem toda a Terra como seu habitat. Apenas o homem conseguiu esta proeza. Why? Exactly because we were able to manage nature, to manipulate nature, and to create devices so that we could live in diverse natural environments. Any questions about this? Examples of how man can live in different environments. Vamos lá, gente. Exemplos do ser humano vivendo em ambientes diferentes. E como o homem fez para se adaptar a esses ambientes. Se vocês pensarem na evolução humana, quando o homem precisou caçar, ele foi com as unhas caçar, ele precisou desenvolver garras como um leão, ele precisou desenvolver presas. Qual foi o processo?
Isso, esse armamento que você está mencionando é o aparato superorgânico. Exatamente isso, é a possibilidade de criar, de fazer machada, de fazer flecha, de construir arco, de construir anzol, né? Tudo isso possibilita esse homem viver em ambientes distintos. If you look at cultural differences, for example, in the way we dress, they explain a lot about the environment. You know those people from the Middle East, yeah, who wear turbante, yeah. Why is that? It's because they find that thing is beautiful. Well, they may have gotten used to find that beautiful, but there is a practical reason for that. What is it? No Oriente Médio as pessoas usam turbante, e no Ocidente usam boné. A mesma função, né? É uma resposta diferente a uma necessidade similar, talvez de intensidades diferentes. Okay? Laraia diz, de fato, o que faz o habitante humano das latitudes inclementes perdão, de fato, o que faz o habitante humano de latitudes inclementes não é desenvolver um sistema digestivo peculiar, nem tampouco adquirir pelo. Ele muda o seu ambiente e pode assim conservar inalterado o seu corpo original. E é isso que mantém aquela tal unidade biológica que os antropólogos estão preocupados em compreender, né? Como, apesar de ter uma unidade biológica tão similar, nós temos uma diversidade cultural muito grande. Constrói uma casa fechada que o protege contra o vento e lhe permite conservar o calor do corpo. Faz uma fogueira ou acende uma lâmpada. Esfola uma foca ou um caribu, extraindo-lhe a pele com que a seleção natural ou outros processos de evolução orgânica dotou esses animais, mas não o homem. E por que não o homem? Por que o homem, ao invés de fazer o casaco da pele da foca, não desenvolveu pelos para se aquecer? Não precisa responder certo, precisa criar uma hipótese. Por que vocês acham que ao invés de criar pelos, ou ao invés de, sei lá, ter o couro mais duro, a gente acabou, né? O pessoal do Piauí aqui, por que eles não têm o couro mais duro para suportar o calor? Eles têm outros dispositivos para fazer isso. Por que não precisa ter o couro duro para aguentar o calor do Piauí? Porque existe ar-condicionado, ventilador. O que isso indica para nós sobre o homem? A capacidade criativa, a capacidade intelectual humana evitou com que nós passássemos por esse chamado processo de evolução que Darwin fala, que até hoje a gente não pode exatamente provar, mas há evidências de que ele é uma teoria consistente. Diga, Ivane. Não entendi, desculpa. Uhum. Exatamente, tipo o MacGyver, né? MacGyver é da minha época, o Robinson é da sua. Exatamente. E vamos ver aqui alguns exemplos de como o homem, né, ele modifica a natureza em seu favor. Vamos tentar pegar alguns exemplos bem nossos, bem daqui da nossa região, né, que acontecem. Você tem um ambiente hostil e você precisa viver naquele ambiente. Por exemplo, Maranhão não tem muito disso, mas o resto do Nordeste quase todo tem o problema de seca. Como que isso é contornado? Como que o homem contornou a seca? Tem alguns dispositivos que levam o homem do sertão a permanecer lá. Né? Já foi o tempo em que o sertanejo migrava abundantemente para São Paulo, até porque
após a década de 80, essa migração se revelou o verdadeiro ouro de tolo, né? E muitos tiveram que voltar ou permaneceram por lá subempregados. E aí, como manter esse homem sertanejo no sertão? Quais os dispositivos que ele criou, aqueles que ficaram, como se adaptaram a esse contexto? Eles passaram a não beber água, a não precisar de água. Eles começaram a armazenar água na cacunda, que nem os camelos, na corcova? Não, e aí? Fazem poços. Tá, mas no sertão cearense, para você achar água, você vai ter que primeiro bater a enxada nos 2 metros de pissarra, né? Rocha vulcânica. E aí? Mas deve ter outro meio. Qual foi o meio que o homem criou? Cacimbas em beiras de riacho, desvio de curso de rio, açudes, né, barragens, etc. Veja, é aquilo que eu falei para vocês, as diferenças geográficas. Gente, fica muito complicado às vezes falar em inglês numa coisa que é tão nossa, tá? Por isso que eu vou me permitir uma tecla SAP aqui. As diferenças geográficas vão produzir diferentes representações, diferentes formas de ver o mesmo objeto, né? Eu dei o exemplo para vocês das barragens, né? Quando a gente fala em barragem na região do Pará, na região amazônica, as pessoas locais se tremem todinhas, porque sabem que vão perder suas casas, sabem que aquilo vai ser inundado, sabem que aquela barragem provavelmente vai servir para produzir energia que não vai ser para eles, em essência, que vai ser para abastecer uma indústria, uma siderúrgica, né? E que eles vão continuar pagando uma energia caríssima, né? Para quem já morou no estado do Pará, como eu morei, a gente sabe a energia de lá é uma das mais caras do Brasil. Por outro lado, se você chegar em qualquer cidade do sertão do Ceará, do sertão do Pernambuco e falar, olha, você é candidato a prefeito, você quer ganhar voto? Promete fazer um açude. Eu vou fazer um açude aqui para perenizar rio tal, né? Certamente você vai ganhar a simpatia de muitos sertanejos que precisam de água. Então essa manipulação do meio produz diferentes formas de ver o resultado final dela. Para quem não precisa de água, né, e não se beneficia com o represamento da água e a geração de energia, a barragem é um prejuízo. Para quem precisa daquela água e vê aquilo como única saída para continuar bebendo e produzindo, a barragem é uma bênção, né? E aí fica esse conflito, muitas vezes, entre movimentos, isso me incomoda um pouco, entre movimentos que deveriam estar dialogando e que começam a se tacar pedra, como os movimentos de agricultores e os ambientalistas, né? Os ambientalistas reclamando porque o homem está acabando com a natureza, né? E os pequenos produtores querendo produzir, não tem água e vão defender desvio de curso de rio, confecção de barragem, programa de cisterna, enfim. E na verdade, a gente esquece que os dois estão querendo coisas muito parecidas, eles estão querendo sustentabilidade, não é isso? Me parece que em algum momento há proximidade, mas essa proximidade é ofuscada pela diferença. A gente vive num mundo em que parece que a diferença está importando mais do que a semelhança, né? Uma das coisas, se vocês me permitem um parênteses, uma das coisas que me incomoda um pouco quando a gente pesquisa em análise do discurso, e aí fala mais alto o meu viés ex-militante, marxista e tal, é que eu vejo muita gente fazendo uma análise do discurso para realçar a diferença, né? Para mostrar a identidade, não a identidade naquilo que somos idênticos, mas naquilo que a minha identidade me torna diferente do outro. É bacana entender as peculiaridades de cada grupo social, de cada modo, de cada tribo urbana, de cada tipo de credo, mas é importante que a gente tenha em mente que somos todos espécie humana e que no fundo, todos vivemos em um determinado regime onde uns prevalecem e outros não. E geralmente os que prevalecem é os que têm alguma coisa que os que não prevalecem não têm. E o que é isso? Que quem se sobressai é sempre quem tem. Quem tem o quê? É o poder que implica uma outra coisinha mais prática, que movimenta o mundo. Dinheiro como produto do poder, sim.
É o famoso money que é good e nós não have, né? E muitas vezes o que eu percebo, por exemplo, nesse debate sobre cotas, né? Vem o afrodescendente propõe uma cota para afrodescendentes da universidade pública. Daí vem o índio e propõe uma cota para indígena. Daí vem o cara que estudou na escola pública, que nem é afrodescendente nem indígena, propõe uma cota para a escola pública. Daqui a pouco não vai ter pedaço do bolo para dar a cota para cada um, né? Então, na verdade, o que falta as pessoas entenderem é que a luta do negro não é só do negro. Que a luta do homossexual não é, ou pelo menos não deveria ser só dele. Porque, no fundo, qual negro é Barack Obama? Qual é a cor da pele do Pelé? Pelé, depois que namorou a Xuxa, ele ficou só moreno, né? Há negros de alma branca, como dizia uma amiga minha que era ligada ao movimento negro. Existem negros de alma branca. Eu fui no interior do meu estado, na minha cidade, eu conheço uma senhora negra, né, que bate no peito e fala: Deus me livre de minha filha se casar com um negro. E ela é negra. O preconceito existe consigo próprio, né? Eu acho que, no fundo, esses movimentos de identidade correm o seguinte risco: dá tanto realce a diferença, bota tão claramente aquilo que a gente tem que nos afasta, que tira da luz aquilo que nos une. E o que é que nos une? Né? O que é que nos une como, por exemplo, o Estado com o menor PIB da federação? O fato de que todos nós passamos por dificuldades que passamos por não ter acesso ao capital. Então, no fundo, a gente é produto de um sistema que divide a gente em classes sociais, né? E essas classes sociais têm subgrupos identitários? Tem. Estou defendendo a eliminação da diferença, como fizeram no socialismo soviético, ou como fazem no socialismo chinês? Não, claro que não. A diferença deve existir, ela deve ser respeitada. Esse é o princípio básico do convívio social, né? Pelo menos do convívio social harmonioso, né? Mas tem que tomar cuidado para que essa diferença não nos afaste no objetivo que nós temos em comum, né? E eu não estou falando para ninguém aqui se juntar para combater o capitalismo, não, mas para ter ciência, né, de que aquilo que nos afasta daquilo que nós queremos, da posição que nós almejamos, é a ausência do capital. Para que vocês estão aqui numa sala de aula de universidade, cedo da manhã, podendo estar em casa, coçando, jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa? Vocês estão em busca do quê? Uma vez o Marcelo Tais, em começo de carreira, foi entrevistar o Nelson Piquet. E o Piquet sempre foi famoso por dar entrevistas azedas, né? Ele nunca tratou jornalista bem, porque jornalista também faz por onde, né? Pergunta coisa idiota. E o cara perguntou: Piquet, atrás do que os pilotos correm? Eu pergunto para vocês, atrás do que vocês correm? What are we running after? Why do you think I'm here teaching? Why am I here teaching English? Sometimes I speak in Portuguese, sometimes I speak in English. Why do you think I'm here? Because I'm a very dedicated professor who has a missionary feature. I have a missionary will. And because I feel my profession is very important to change society. And because I am a friend of school. É porque eu sou um amigo da escola que eu estou aqui. Porque eu acredito que eu tenho uma missão para com a sociedade, porque eu quero produzir isso também. Mas por que a universidade parou durante mais de 4 meses? O que as pessoas queriam? Vocês realmente acreditam que quem parou essa universidade na greve por 3, 4 meses queria melhores condições de trabalho, uma casa do estudante melhor para vocês morarem, e um bandejão de qualidade? Aumento de salário, meu amigo. O negócio é o seguinte: grevista, né? Eu estou falando isso, não estou atacando não, mas é uma análise fria das coisas. Grevista, o cara, primeiro, estudante não faz greve. Não me venham falar em greve estudantil, porque eu mesmo já chamei várias greves estudantis e demorei para me tocar o seguinte: estudante não faz greve. Quem faz greve é assalariado. Estudante está ganhando o quê para fazer greve? Estudante faz mobilização, né? Mas greve não, porque estudante não recebe.
que estudante produz? Nada, 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 nada. Não, produz sim, pô. Produz conhecimento. Ferramenta perigosa. Parar de produzir conhecimento é o que mais interessa para quem está no topo da pirâmide. O que professor universitário produz? Nada, 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 nada. Eu não estou produzindo nada. Não é? Aí a gente para de produzir, a gente fecha a universidade, passa 4 meses, né? Uns vão para a Europa, né, fazer suas pesquisas, porque ninguém é besta, né? Para a aula, mas a pesquisa segue. Outros ficam na NCL ralando, né, Sheila? Lembra? Né? Sheila era aluna lá ainda, na época. Você não era aluna do NCL, Sheila? Sheila, Ivane também, né? Clécia. Pois é. Outros ficam por lá, ninguém para as suas coisas. Aí os coitados alunos ficam na esperança. Ah, não, porque meus professores estão agora empenhados, fazendo uma greve para melhorar as condições da universidade. Aí vem o governo, dá 5%, dá 15% dividido em 3 parcelas. Né? A inflação está 5 e quanto? 5,8, 5,9? Ou seja, 5,55, se a inflação for de 5,9 todo ano, a gente ainda perdeu 3%. Né? O aumento que o governo deu para a gente ainda perdeu 3%. Esta proposta que tinha sido feita, já tinha sido feita 2 meses antes, ninguém topou, forçou a barra, bateu a cabeça na parede, que não conseguiram, o governo inclusive retirou algumas propostas, né? Botou um plano de carreira muito mais demorado para a gente, né? Você demorava acho que 8 anos para se tornar associado, agora demora 12, né? Ou seja, o governo fez que nem meu pai dizia, você quer de coado? Não, não quer? Então vai de coadento mesmo, né? Pelo amor de Deus, essas piadas da gravação eu preciso editar urgentemente no áudio. Senão vão me processar aqui depois. Mas assim, eu quero que vocês pensem o seguinte, do que adianta, né? Do que adiantou todo esse processo? A gente conseguiu a mesma coisa que o governo propôs com o mês de greve, perdeu 3%. Cara, sabe para que adiantou? Sabe para que adiantou? Adiantou para levantar o nome de quem está no sindicato. Para erguer a bandeira de quem está no sindicato. Para fragilizar o governo federal, porque a gente sabia que ali havia um setor muito tensionado ligado a PSTU e PSOL, cujo o principal divertimento do PSTU e do PSOL é bater no PT. Né? E não que o PT faça um governo muito bom, que não faz não. Né? Só faz um governo menos pior do que o de Fernando Henrique, porque também era difícil fazer pior. Né? O que eu acho, voltando aqui, é que a gente às vezes, esse exemplo da esquerda é bem claro, como nós somos fragmentados. Essas identidades nos fragmentam, nos desunem, nos colocam para brigar entre nós. Aí o negão vai brigar pelo direito do negão, e o gay vai brigar pelo direito do gay. Mas se ele for gay negão, ele vai ter que escolher em qual dos 2 movimentos ele entra. Porque ele está dividido entre ser gay e ser negão. Né? Ele não pode pedir cota para um, acender uma vela para Deus, outra para o diabo. O Stuart Hall, quando vocês forem ler o Stuart Hall, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, ele vai colocar bem isso. De antemão eu já adianto que tem um caso muito particular que ele trabalha, de um juiz negro, conservador, que foi indicado pelo Bush para ocupar a Suprema Corte. Né? Era quase um Joaquim Barbosa. Né? Era o Joaquim Barbosa genérico de lá. Ou talvez o Joaquim Barbosa que seja o genérico dele. Né? O que acontece? Esse juiz em algum momento foi acusado de violência sexual por uma funcionária do tribunal. Os negros falaram que ele estava sendo perseguido porque era negro. Mas os negros progressistas, os negros conservadores, defendiam esse juiz porque ele era um conservador. As feministas conservadoras, as feministas progressistas atacavam o cara pelo sexismo. Mas algumas mulheres que, embora tendessem ao feminismo, eram vinculadas ao Partido Conservador, defendiam o juiz por ele ser conservador. E nessa brincadeira, ninguém entendia mais o que estava acontecendo.
O Bush apostou num jogo de identidades para legitimar esse cara na Suprema Corte e acabou caindo do cavalo, porque no fim das contas todas as identidades conspiraram para que o cara não tomasse posse. Então, só para voltar na questão da identidade, é esse o cuidado que eu acho que a gente tem que ter. Quando a gente trabalha com AD, quando a gente trabalha com estudos de cultura, tomar cuidado para jogar sim o foco na diferença, mas mostrar que no fundo, a gente tem muito que conversar junto, né? Minha esposa trabalhou com jovens do campo, jovens camponeses ligados à pastoral da juventude rural e ao movimento Sem Terra no Pará. E era interessante, eles falaram assim, não, porque aqui ser do campo é ser diferente da cidade, porque lá na cidade é assim, é assado, né? Lá na cidade o jovem do campo vai e não acha emprego. E aí ele começa a falar do campo como se fosse aquilo que não é a cidade. Ele não tem uma definição para campo. Campo é o que não é cidade. E o que é cidade? É o que não é campo. E, no fim das contas, o jovem do campo e o jovem da cidade, ambos sofrem com educação de baixa qualidade, ambos sofrem com falta de política para a juventude, mas não conversam. Há uma rivalidade, inclusive, que foi analisada entre a pastoral da juventude e a pastoral da juventude rural. Rivalidade que é impensável se você pensar o valor da solidariedade que o cristianismo defende, né? Voltando, fechando parênteses imenso que eu abri, né? So, man is able to change nature. As we saw, different environments will produce different reactions, and to the same reaction, you have different ways of interpreting that. As I mentioned, the cases of the dam. Okay. As we are able to adapt, we have transformed all the planet into our home. Okay, even the poles, yeah, the North Pole, the South Pole. Okay, so after the technical problem, we are back. So, as we are able to transform nature in our habitat, in our living place, we are talking about endoculturation. It's endoculturation that will determine our behavior and our artistic capacity or professional capacity. Okay? Culture, then, is an accumulative process which limits or stimulates our creative action. Okay? The more culture you have, the more culture you can produce. And culture is also a process that can be registered, can be put into archives so that we could access. Okay, it's taking science as part of culture. It's pretty much a science. Yeah, we don't have to study the laws of gravity again in order to develop some kind of machine, some device that will fly. We take it from the place it is, it's registered in our culture, and we move it forward. Okay? It's pretty much similar to what Foucault will say about the discourse. Okay? In discourse, we are born and we learn how to speak. But language was there before you. Before we came to the world, language is there. We learn how to speak and we move language forward. And then we die. And after we die, language will still be there. Okay? The same happens to culture. Mostly because language is one of the cultural aspects of human beings. Okay, so you are born in culture, you inherit culture. That's what it means to say that culture is an accumulative process. And you move culture forward and you leave culture for the generations to come. Okay? Is it understood what it means to say that culture is an accumulative process? Yeah? Yeah. Any question? No? To Laraya,
our capacity to invent, to create, will depend on the opportunities to which we are exposed in our life. For example, he talks about Santos Dumont. Yeah, as you know, Santos Dumont was born in Brazil, but was he educated in Brazil? He was born in a very small town in Brazil. Imagine Santos Dumont had never gone abroad, he could never leave his town. Would he have invented the many objects that he invented, the airplane included? Se eu jamais tivesse saído daquela cidadezinha deste tamanho assim, de 10 mil habitantes, se eu jamais tivesse procurado fazer mais do que a 8ª série, que era o que tinha para me ofertar naquele lugar, eu poderia estar aqui hoje dando essa aula? O que Laraia quer dizer quando ele fala que a capacidade inventiva e criativa depende das oportunidades às quais você é exposto? Significa então dizer que o homem do sertão, da cidadezinha pequena de onde eu vim, é menos criativo que eu? Também não. O fato é, eu não poderia estar aqui na frente de uma sala de aula de uma universidade se eu jamais tivesse saído de lá. Porque esse foi o caminho evolutivo que eu escolhi. Mas isso implica outra coisa a respeito de mim. Isso implica que uma vez papai mandou: meu filho, busca ali aquele jumento que está naquela manga que a gente fala, né, onde o jumento fica pastando. Vai buscar o jumento para mim que eu preciso ir ali. Aí vou eu, né? Aí chamando o jumento. Eu chamando o jumento, estalando o dedo, que nem quem chama cachorro, né? Com a corda na mão, esperando, né, que o jumento viesse. Tá bom, gente, eu tinha só 12 anos, tá? Esperando. Aí eu falei, não, eu vou ter que ir buscar. Aí eu ia buscar, botar o laço no jumento, o jumento virava para lá, virava para cá, e não conseguia. Eu cheguei pro meu pai: papai, o jumento não quer vir, não. Meu pai falou assim: desde quando o jumento tem querer? Aí foi lá, irritadíssimo, pegar. O que significa? Se eu tivesse ficado no contexto rural, eu teria passado por um outro processo evolutivo. Quando a gente fala em oportunidade, as pessoas acabam representando oportunidade do ponto de vista urbano, do ponto de vista de uma classe social de elite, né? Não é esse o foco, ok? Quando a gente fala de oportunidade aqui, a gente está falando das diferentes condições de produção do conhecimento, né? Da mesma forma que vocês devem ter estudado em alguma das linguísticas que vocês fizeram sobre as condições de produção do discurso, né, que interferem no sentido e nas leituras que se faz, a cultura tem as suas condições de produção, né? Você se constrói culturalmente, mas você só pode se construir culturalmente dentro daquilo que a cultura te ofertou, né? Portanto, diz Laraia, o caso de Santos Dumont. Santos Dumont não teria sido o inventor do avião se não tivesse abandonado sua pachorrenta. Ele brinca com o termo, né? A cidadezinha calma, pequena. Se ele não tivesse abandonado a sua pachorrenta Palmira no final do século XIX e se transferido em 1892 para Paris, convivido com engenheiros, convivido com pessoas com alto conhecimento de física, de engenharia, de diversas áreas das ciências humanas e exatas, né? Provavelmente ele teria ficado por ali, procurado outra coisa para fazer, feito essa outra coisa muito bem, mas não um avião, não um relógio de pulso, né? Então cada um só produz de acordo com as condições que lhes são dadas. Ok? E aí vem a questão, ok, concerning creativity, okay, we need conditions to create. But what about things we do without thinking? Like being a mother, or having sexual intercourse, or preserving ourselves in a situation of danger. Okay? Nobody wants to die. Yeah? When you face some kind of a danger, if you know
there is a guy shooting over there in Portuguese Avenue, you won't go there. You try to find a different way to drive. Nobody wants to run risks. Most people will say that this is instinct, that this has nothing to do with culture. What do you think? Being a mother, is it a matter of instinct or culture? Or preserving your life? É verdade que todos nós temos amor à própria vida? Quero saber se sim ou se não. Você gosta da sua vida? Pesquisa de opinião. Você, Michele, gosta da sua vida? Você vai fazer alguma coisa se você souber que aquela coisa, por exemplo, sei lá, se eu te mandar pular de cabeça num poço, né? Você pula só porque o professor te mandou e você sabe que aquilo ali é garantido porque ele é a autoridade no assunto? Ou você vai pensar duas vezes porque você quer ficar viva? Todo mundo quer ficar vivo, né? E aí a gente começa a pensar, então é um instinto de permanecer vivo. Será que isso funciona em todas as sociedades? Michele fez uma cara de que acha que não. Por que você acha que não, Michele? Eu conheço a sua cara, você acha que não. Por que não? Dá um exemplo aí. Como é que é? Perfume de Jesus Cristo? Então, muitas pessoas acreditam. E hoje em dia o real é muito absurdo. Mas, sim, isso é uma questão. Mas vamos pensar um pouquinho mais assim, a nossa questão. O que é estar vivo? Né? Para nós, principalmente numa sociedade que, embora se diga cristã, né, predominantemente cristã, é muitíssimo materialista, onde é que você vai ganhar o seu? É na vida. Você não sabe o que vem depois. Isso funciona assim em todas as sociedades? Segunda Guerra Mundial. Quem fez a diferença na Segunda Guerra Mundial? Como é que o Japão, aquela bostinha daquele tamanhinho, conseguiu resistir durante tanto tempo? O Japão não deveria, pelo menos, ser páreo para os Estados Unidos, militarmente falando, naquela época. Como que os japoneses resistiram tanto tempo? E agora o Oriente Médio? Os caras não têm um exército formado. E, no entanto, não se consegue botar controle na situação política e social por lá. Como que os caras resolvem as coisas? O que dá na cabeça de um sujeito de sequestrar um avião, ou dois, ou três, e meter contra um prédio? Será que ele também tem amor à vida? Tem, do jeito dele. Ele acha que aquela vida para ele é completamente descartável em comparação à vida eterna que ele vai conseguir se ele for o mártir da sua nação. E aí, quem está certo, quem está errado? Vai saber, eu nunca fui lá para ver. Se tem as 100 virgens mesmo esperando o cara. Enfim, é uma questão que não é tão instintiva assim. Ficar vivo, se preservar vivo. Para o japonês, o suicídio é um ato de nobreza. A gente viu isso aqui na aula passada. Quando o cara devia demais, não tinha como resolver. Na USP mesmo, todo mundo comemorando a época lá calorada, o pessoal da engenharia feliz da vida, porque tinha entrado. O japonesinho na primeira prova de cálculo tirou 3. Pegou uma cordinha, pendurou na árvore. Já era. A saída nobre que ele achou, porque ele nunca tinha tirado uma nota vermelha na escola. Os caras lidam assim com o fracasso. E aí você vê que essa ideia do ficar vivo a todo e qualquer custo não é tão válida assim. Existem situações em que para o cara o amor à vida é abrir mão dela. Maternidade. Você age por instinto, certo? Na maternidade. Você amamenta porque aprendeu que tem, porque instintivamente você sabe que tem que fazer isso.
Alguns dizem que sim. Vocês concordam com essa visão? Se vocês já repararam bicho, fêmea, parido? Como muda de comportamento? E aí falam, não, o ser humano é a mesma coisa, né? O ser humano, ele pariu, ele sabe que vai ter que cuidar, é assim mesmo? Se fosse assim mesmo, a gente não teria tanto problema com criança em orfanato, a gente não teria tantos problemas sociais causados pelo abandono de menores. E também, se fosse assim mesmo, os pais adotivos jamais seriam tão eficientes quanto os pais legítimos, biologicamente falando. É assim que é? A gente sabe que existem muitos casos em que o pai e a mãe adotivo age com muito mais afeto do que um próprio pai de sangue, uma mãe de sangue com seus filhos. E finalmente a questão do sexo. Somos todos animais, temos todos necessidade. Inclusive eu já vi muita gente fazendo essa apologia aí, gente que defendendo, por exemplo, poligamia, né? Não, porque o homem é animal, foi a sociedade que nos reprimiu e tal. É assim mesmo, meninas? Basta ver o cara bonitão, saradão, para vocês saírem. Ah, vem cá! É desse jeito? Rapazes, é desse jeito? Passou a gostosona ali, você sabe que ela, né, é aquela coisa, é a alegria do bairro, né? Vocês vão? Sem critério nenhum? Vamos fazer igual um amigo meu, né? Que a gente fala assim, sair com a mulher aí, mulher pra 5 homens. Eu falei, rapaz, era muito bonita. Ele, não, 2 segura e 3 bate. Aí fala, mas ela tinha dente? Não, dente ela tinha. Eu falei, rapaz, você precisa ter mais critério. Ele fala, critério? O que é isso? É assim, gente, a gente vai indiscriminadamente saindo por aí pela rua, transando uns com os outros, porque a gente é animal? Chega, dá aquela cheiradinha, igual cachorro, fala, essa daqui tá no cio. Por que não? Porque a gente aprendeu, né, a ter um padrão sexual, um comportamento sexual. Monogâmico, poligâmico ou não, né? Fato é, a sociedade humana está dividida em alguns comportamentos sexuais distintos. Mas essa própria diferença, o fato de não agir de maneira igual, né, na questão do sexo, a nossa sociedade monogâmica, algumas sociedades no Oriente Médio poligâmicas, essa própria diferença mostra que a sexualidade é aprendida. Ela é ensinada desde muito cedo. Vocês podem me dar algum exemplo de como a sexualidade é ensinada? Desde muito cedo? Ainda mais numa sociedade machista como a nossa? Isso é construção. E se eu quiser usar cor de rosa? Vocês já viram várias vezes eu vi com a camiseta cor de rosa aqui, mamãe já quero ser fresco, né? Eu adoro rosa e nem por isso eu sou menina, né? Mas a gente constrói isso e durante muito tempo na minha adolescência eu lidava mal pra caramba, eu achava rosa bonito, morria de vontade de usar, não usava pra não ser chamado de boiola, né? E daí? E se fosse chamado de boiola, né? Qual era o problema? Bastava saber que eu não sou. Mas isso mostra que tem uma outra faceta da cultura, que a gente precisa ter o conforto de saber que é socialmente aceito, como quer ser aceito, né? Essa é uma das construções, a separação das cores. E aí, se a gente não sabe se é menino ou menina, compra um enxoval amarelo, né? Porque amarelo é para os dois. Tudo construção, gente. Se amanhã alguém resolver definir que lilás é cor de menino, que verde é cor de menina e que prateado é cor de não sei, fica sendo, né? Mas isso precisa de um acordo social. Mas nosso próprio comportamento sexual e a nossa ação como gênero, masculino ou feminino, ela é determinada e ensinada na sociedade desde a primeira idade. Já repararam criancinha de 2, 3 anos? Até 2, 3 anos pode andar por aí, só de cueca, só de calcinha, é bonitinho, né? Passou dos 3 anos de idade, como que é a questão? O menino pode continuar andando só de cueca? Cidadezinha do interior, pensa aquela cidadezinha do interior, o menino, aquele puta calor. A menina já não anda mais só de calcinha. A menina já é vestida, já bota um vestidinho, uma sainha, né? Aí chega a menina para sentar.
na maior espontaneidade e inocência do mundo, porque uma criança de 3 anos é inocente. Eu vi isso, foi com minha sobrinha, rapaz. Minha sobrinha sentando, brincando com a irmãzinha assim. Aí, o que vocês acham que o pai dela falou? Fecha as pernas, senta que nem uma mocinha. Senta que nem uma mocinha. Quer dizer, a menina já vai sendo preparada a ter pudor. Aí, beleza. Aí o rapazinho, filho do meu vizinho, né? Mostrando o pinto, mijando e tal, na rua, né? Ah, meu filho, mostra que você é homem, o que você tem pra mulherada? Aí o moleque tirava pra fora e mostrava, né? O que isso fala sobre a nossa sociedade? É uma sociedade em que o homem se sobressai em relação à mulher, justamente, agora eu vou entrar um pouco no Freud, porque ele tem, por favor, não vão rir, tá, gente? Ele tem aquilo que a mulher quer, né? Ele tem o falo, né? O que é esse falo? É o símbolo do poder masculino na sociedade machista, né? É por isso, eu estava até conversando, e depois eu vou trazer o Danilo aqui para falar um pouco para vocês de psicanálise. O Danilo é um estudante daqui, mas já é mestre em educação e é psicanalista. E ele participa do nosso grupo de estudo. Ele falando que tem pacientes dele que ele vai atender a falar: ah, mas eu não consigo me dar bem com nenhum homem, porque os homens não conseguem me entender e tal. E ele vai analisando o dizer daquela pessoa, ele vai vendo o seguinte: ali tem uma mulher que se tornou, pelo menos profissionalmente ou em alguns aspectos da vida, um homem. Ela busca, né, e o movimento feminista tem muito dessa característica de buscar o mesmo status que o homem tem. Ela busca ter o falo, né? Ela busca ser tão forte quanto, né? Assim como o filho busca superar o pai. Ele busca... tem até uma história, se vocês puderem depois sigam no Face, o filho do Freud. São histórias em quadrinhos, são muito engraçadinhas, mas sempre tem um quê teórico ali. O filho do Freud chega para ele com a obra, lendo o Édipo Rei, fala: papai, achei uma história muito interessante, né? Não, papai, conta uma história para eu dormir, era isso. Ele chega: papai, conta uma história para eu dormir. Falou: era uma vez um cara que queria superar o pai, casou com a mãe, matou o pai e foi infeliz para sempre. Ele: só isso, só, né? E é o resumo da vida de todo homem, né? A gente quer superar a condição deixada pelo pai da gente, né? Buscar se tornar tão forte quanto o pai, em vingança por ele ter tomado de nós aquele objeto tão reconfortante e atencioso que era a mãe, né? Ter mostrado: ó, aqui você não é exclusividade. Mas então todo esse comportamento sexual, se comportar como homem, se comportar como mocinha, ou mesmo o comportamento de ser mãe, né? Não tem aquela história: ah, eu sou pai e mãe dessa criança. E aí? E a gente sabe que é assim, né? Mães que criam os filhos sozinhas e que elas têm que fazer o que Freud chama, por exemplo, de processo de castração, de imposição do limite da autoridade, que é uma função tipicamente do pai, né? É por isso que a gente fala, muita gente caricaturiza a teoria de Freud, dizendo: ah, não, porque eu não tenho vontade de comer minha mãe, não sei o quê. Isso aí é bobagem, gente, isso aí é ignorância, né? Porque não é a mãe, é aquela que faz a função dele. Tua mãe pode ser muito bem um homem, né? Na sociedade em que a gente vive, né, onde já está legalizada a adoção, por exemplo, por casais homoafetivos, essa questão está muito problematizada. E aí, num casal gay, quem é que vai fazer a função de homem? Quem vai fazer a função de pai e a função de mãe? É um acordo entre eles. Mas alguém, certamente, para não ter uma criança neurótica ou psicótica, vai ter que fazer essa função paternal, que é mostrar: olha, aqui acabou, o teu limite é esse, o meu é aqui, né? E outro faz a função da mãe, que é justamente o do conforto, a questão da acolhida, né? Não estou me posicionando nem a favor nem contra o tema, devo confessar que não tenho opinião formada, mas que quero ver daqui uns 15, 20 anos como é que vai ficar essa questão, né? Eu acho que, a princípio, né, não vamos partir de nenhuma verdade absoluta, nem da verdade que vai dar errado por definição, nem da verdade que é muito bacana e tem que dar certo, né? Quero ver como é que fica daqui a geração que vai vir, né? O que eu percebo hoje com casais heterossexuais é uma juventude cada vez menos castrada.
E isso significa um ser humano que cada vez menos se preocupa com o direito do outro. Está muito preocupado consigo mesmo. Por quê? Porque aprendeu que ele é o centro do universo. Talvez seja fruto, inclusive, as famílias menores, né? Então as pessoas convivem menos, por exemplo, com irmãos, dividem menos atenção, né? Se você for na internet e der uma olhadinha nas redes sociais, vocês vão ver cheio de gente neurótica, que não está nem aí para o outro. Ofende, agride. As Maiara Petruso da vida. Já ouviram falar da Maiara Petruso, não já? Que diz que nordestino tinha que morrer porque nordestino não tinha que ter direito a voto. Com raivinha porque a Dilma foi eleita. Então tudo isso que a gente atribui a instinto, na verdade, é um erro semântico. Pois eles não são aspectos biológicos, eles são ensinados socialmente para a gente. A gente é ensinado a se comportar de tal maneira. Olha, você tem que ir para a escola, respeita o professor, né? Olha, não vai falar assim com seu pai, não levanta a voz, respeite seus avós. Tudo isso é ensinado. São lugares que são construídos para você, mesmo antes de você nascer. Esses lugares já estão prontos e determinados que você vai ser assim. A história de vocês, de cada um de nós, começou bem antes de a gente mesmo começar a nossa existência nesse mundo, né? A partir do momento em que se descobre a gravidez, a gestação, já se começa a enunciar sobre um ele ou ela que está por vir e se preparar e se desenhar o seu futuro. Diga, Rodrigo. Não, entendi o que você está colocando. Não é que não há nada de instinto. Não é que não há nada de instinto nisso tudo. Há instinto no sexo, por exemplo. Se não fosse assim, não haveria, por exemplo, a ereção. Há o instinto. Mas esse instinto é dominado, é contornado, ele é, digamos assim, ele é contido nos padrões sociais. Ele é contido naquilo que você é ensinado. É por isso, né, que, embora instintivamente eu tenha uma baita de uma vontade de tirar a camiseta aqui, né, por conta do calor que está fazendo, eu não faço isso porque me foi ensinado que não é da gramática social de um professor universitário tirar a camisa na frente de seus alunos. Mas, como socialmente fomos ensinados que roupa de banho pode se usar na praia, eu não vou sentir o mínimo acanhamento se um dia eu estiver na praia tomando um banho, passar um aluno meu me cumprimentar e eu estiver só de sunga. Vocês já repararam o quanto que a gente é hipócrita nisso? Não pode olhar a menina de calcinha e sutiã, né? Porque é obsceno. A de biquíni pode. Se estiver na praia. E qual a diferença? Qual a diferença? Alguém consegue me dizer qual a diferença? De calcinha e sutiã não pode, mas de topless pode. De topless pode, calcinha e sutiã não. Qual a diferença? A diferença é a parte de cima. O contexto social permite, né, que na praia as pessoas estejam do jeito que estão, né? Fora daquilo, aquilo é como se fosse uma válvula de escape da sociedade, né? A verdade é essa, é como se fosse uma válvula de escape que a gente tem e fala, não, eu sou reprimido o dia inteiro, o ano inteiro. Quando eu for para a praia, eu posso ficar um pouquinho mais à vontade. Diga, Rodrigo. Fazia o quê? Sim, e a resposta é sempre essa. É assim que tem que ser. Vamos voltar nesse assim que tem que ser, que esse assim que tem que ser dá pano para muita manga. Pessoal, vocês lembram qual era o nome da empresa? Não sei se vocês são da época da série, mas era uma série muito interessante. Família Dinossauros? Como era o nome da empresa que trabalhava o Dino? O Dino trabalhava do que mesmo? Derrubando árvore, né? E várias vezes o Bob perguntava para ele, papai, por que você trabalha derrubando árvore? E ele não sabia dizer. Mas ele dizia que a própria filosofia da companhia e o nome da companhia explicava. Como é que era o nome da companhia? Do Dr. Rockfield?
Isso é assim. Traduzindo, no original era that's it. Isso é assim. É assim que tem que ser. Ah, mas por quê? Porque é. Né? É o famoso, é o anti-professor Tibúrcio, né? Era o professor Tibúrcio que falava que porque sim não é resposta? Tinha um programa, acho que era no Rá-Tim-Bum, que tinha um professor que falava porque sim não... É o Tais, exatamente. Porque sim não é resposta. Né? Então é mais ou menos isso. É assim, porque tem que ser assim, é a forma mais básica de se comprovar que nós nos comportamos por meio de um processo que o Althusser vai chamar de inculcamento, né, por parte dos aparelhos ideológicos de Estado. O Laraia vai chamar de endoculturação. Né? Nem todo inculcamento é uma nem toda endoculturação é um processo de inculcamento, mas todo inculcamento faz parte do aprendizado cultural. É quando você aprende a naturalizar certos processos e certos modos de ser. Né? Tem vários outros que a gente poderia discutir aqui. Então, se não fossem padrões de comportamentos sociais ou culturais, né, caso não fossem padrões de comportamentos sociais ou culturais, toda a humanidade deveria reagir da mesma maneira, né, à mesma situação, mas não é assim que acontece. Michele, vamos ali, vamos pegar 2 aviões ali, vamos jogar deixa eu ver, nas Torres Gêmeas não dá. Vamos jogar na reitoria? 2 aviões para a gente conseguir uma sala de aula melhor para letras? Não precisa ser 2 aviões não, vamos fazer o seguinte, bora pegar meu carro ali, a gente joga na porta da reitoria. Vamos? Você fica no banco do passageiro só para você me dar um apoio moral. Vai nada. Vai é merda que vai, rapaz. Vai pedir para o ocidental fazer isso. Não vai. Né? Se fosse da mesma maneira, né, não haveria, por exemplo, a diversidade sexual que a gente hoje tanto discute. Né? Se todo mundo reagisse apenas por instinto, né, das duas uma, ou não haveria diversidade de gênero sexual, homossexuais, heterossexuais, ou a gente aceitaria o homossexualismo naturalmente. Porque se vocês repararem bem, o homossexualismo não é exclusivo do ser humano. Já repararam isso? Já viram o cachorro viado? Seu gato é viado? E a minha gata é muito macho. Foi uma cachorrinha, minha esposa achou a cachorra da vizinha na rua, acho que a vizinha saiu e esqueceu de bater o portão. Ela trouxe a cachorrinha para casa. A cachorrinha um doce, né? Aí a gata chegou lá, já botou moral, meteu um tapa na cara dela já, entendeu? Falou, aqui é meu. Não, mas falando sério, muitos animais têm um comportamento homossexual. E aí? Aí vai falar assim, não, mas os animais, eles não têm raciocínio. Digamos que eles não têm cultura. Que eles não têm os bloqueios culturais que nós temos. E dentro da cultura, eu estou incluindo todo o sistema de representações, inclusive o sistema religioso. Aqueles de nós que condenam o homossexualismo como uma prática pervertida, quase sempre faz isso por 2 motivos. Ou por uma questão de estranhamento, por não ser como tal e, portanto, rejeitar a diferença, ou de um escrúpulo religioso, por acreditar que nos escritos sagrados aquilo está condenado. Né? Mas, se você for olhar na história da humanidade, o homossexualismo é tão antigo quanto a própria humanidade. E em algumas culturas ele é, inclusive, praticado como parte da cultura. Se você voltar na Grécia Antiga, a mulher na Grécia Antiga era para quê, gente? Para procriar. Eles diziam mesmo, as mulheres eram apenas uns sacos, onde você depositava a tua cria. E legal mesmo e divertido era homem com homem. Né? E aí? E por isso a civilização grega é inferior à nossa? Até certo ponto a gente evoluiu, mas evoluiu para trás em relação a eles. Né? Então necessariamente não eram os gregos que andavam de marcha ré, mas nós. Né? O padrão de comportamento sexual do brasileiro vai diferir completamente do padrão sexual de um indiano
que segue o hinduísmo. Eu tive o professor indiano que eu contei para vocês, ele quando saía do Brasil para a Índia, ele levava pilhas e pilhas e pilhas de revista Playboy. Sabe por quê? Na Índia é novidade, não tem. Não na sociedade hindu, tem entre a sociedade cristã, que é uma minoria. A Índia é uma maioria muçulmana, com também uma grande parcela de hindus e uma parcela menor ainda de cristãos. Ele era cristão. Ele levava para mostrar para os amigos dele cristão, mas ele levava enrolado em jornal, super disfarçado, super, né? Porque se pegam na alfândega, é jaula. E aí tem que se explicar. É proibido, né? É considerado obsceno. E para nós é a coisa mais natural do mundo, né? Playboy já há muito tempo já não é mais visto como uma revista de sacanagem. São apenas ensaios sensuais, né? Embora até hoje ler Playboy continue sendo uma contradição em si mesmo, né? Ninguém lê Playboy. Se bem que hoje em dia tudo é texto, né? A teoria do texto diz que tudo é texto, a imagem também é texto. Então, o cara lê Playboy. Diga, você ia falar alguma coisa, Marília? Pois é, todo mundo lê aquilo, né? Pode ter certeza, principalmente o grande público masculino que compra está interessado mesmo nas frases, tá? Você pode ter certeza disso. Não é não, pessoal? As frases, né? As frases é que contam, né? Bom, esse exemplo eu já dei, né? Que é a questão do ser kamikaze, ou a questão do que a gente chama de terrorismo. Agora vamos pensar um pouquinho. O próprio conceito de terrorismo, ele é culturalmente aprendido. Hoje já ferrou, né, gente? Hoje eu já não vou mais falar inglês mesmo. Já ficou na cara isso, né? Tô sem saco. O que é terrorismo? O que ficou caracterizado como terrorismo? Boston agora. Foi terrorismo? O que é terrorismo pra gente? Terrorismo é tudo aquilo, todo ato de violência supostamente gratuito, né? Ou com alguma motivação, mas que afeta aqueles que não estão diretamente envolvidos. Beleza. Os atentados de 11 de setembro foram chamados de ataques terroristas. Por conta deles, os Estados Unidos declararam guerra preventiva ao Afeganistão e posteriormente ao Iraque. Ataque preventivo. O que é um ataque preventivo? Eu estou com medo do Wallison vir aqui me dar uma porrada. Então antes que ele faça isso, eu dou uma porrada nele. É mais ou menos aquilo que a Chiquinha faz com o Chaves. O Kiko falou que você isso, o Kiko falou que você aquilo, o Kiko falou que você aquilo outro. Vem o Kiko todo alegre. Chaves, vamos brincar. O Chaves, pá, derruba o cara na porrada. Antes, né, que ele tenha qualquer ação. Até que ponto entrar no país de alguém e meter um míssil também não é um ato terrorista? Antes que você me ataque, antes que você destrua a minha casa, eu vou destruir a sua, porque você é terrorista. Então, peraí, deixa eu evitar que você faça isso destruindo você. De que lado está o terror? O cara que foi preventivamente atacado vai morrer dizendo que o terrorista é o lado de lá. E quem está atacando vai dizer que está atacando porque tem medo do terror do outro lado. É aquilo que a gente falou do relativismo cultural. Então, tudo que o homem faz, como diz Lará, ele diz, concluindo, tudo que o homem faz, aprendeu com seus semelhantes e não decorre de imposições originadas fora da cultura. O norte-americano, ele cresce, ele é educado, ele é inculcado pela mídia, pelas universidades, pelas escolas elementares, para acreditar que a nação deles é o modelo de democracia, é the land of free, the home of the brave, que eles têm a missão de levar essa democracia ao mundo e que todo aquele que se opuser àquele modelo de democracia é porque é ditador ou é terrorista. Isso fica claro em alguns filmes que a gente vai discutir ao longo do nosso curso. Tem uma entrevista muito interessante com o Trey Parker, que é o criador do desenho South Park. O South Park é um desenho bastante ácido e bastante crítico em relação à própria cultura norte-americana, porque ele vai pegar as contradições internas
desse processo de praticamente de adestramento cultural que é feito pelas instituições, né? No sentido de que o americano cresce acreditando naquilo, tá? Não é porque eles são sacanas, não, que eles vão defender a guerra. Não é porque eles são sacanas que eles vão achar agora que, por exemplo, tem que bombardear sim a Coreia do Norte em caso de algum outro teste nuclear. É porque eles acham que, de fato, eles são os guardiães do mundo. Porque crescem aprendendo isso. E por que crescem aprendendo isso? Se você voltar na história da colonização norte-americana, lá nos peregrinos que saíram da Inglaterra para fundar a Nova Inglaterra, vocês vão ver que eles saíram de lá perseguidos, né? E eles acham que eles têm, assim como o povo judeu, uma terra prometida para eles, que era a América, né? A história, a narrativa do povo norte-americano, em certo ponto, é muito coincidente com a narrativa do povo judeu. E nesse sentido é que se explica tantas alianças entre uns e os outros. E a contribuição tão grande dos Estados Unidos, por exemplo, na fundação do Estado de Israel. Porém, também é fato que ser judeu no Brasil, ou ser muçulmano no Brasil, difere muito de ser muçulmano em Gaza. Como que vocês poderiam explicar isso? É muito comum em São Paulo você ter uma sinagoga do lado de uma mesquita. Por que isso não pode se dar em Gaza? Qual é a nossa tradição com relação à diferença? Quem aqui no Brasil se arrisca a dizer que tem uma raça pura, que pertence a uma raça pura? Ou que tem uma cultura única? A gente nasce, né, já da mistura, né, já da diversidade. Na diversidade aprende a conviver. Diferentemente de lá, que os caras estão disputando cada pedacinho de terreno, de terra santa. Santa para um, santa para o outro. E aí? Então, pessoal, só para a gente fechar aqui a obra do Laraia, entender a moral da história, o que o Laraia quer ao propor um conceito antropológico de cultura? Vamos começar a rever isso aqui só por uma pergunta. O que não é cultura? O que não é cultura? Se vocês tivessem que explicar a cultura, como a gente adquire cultura, o que não é cultura? Ou como a cultura não chega até nós? Por que, Michele, que a Michele se comporta como se comporta, age como age, fala como fala, e quando vai para um ambiente diferente, talvez cause um estranhamento? O que não é a cultura? Você é assim porque é filha dos seus pais? Talvez. Mas e se você tivesse sido dada pelos seus pais a outro casal para te criar? Você seria a mesma Michele? Então, lição número 1, a cultura não vem. Bora, gente, 2 determinismos. A cultura não vem no sangue. Isso é uma lição. Tá? Eu estou resumindo aqui a obra de Laraia. Lição 2. A cultura não é dada como estímulo natural. A cultura não reside no lugar onde você habita. Tá? Não existe uma cultura do lugar. Mas, ao mesmo tempo, também não é errado dizer que o lugar é sim um fator que contribui, veja, contribui, não determina, ele contribui para a cultura. No sentido de que é naquele lugar que você vai conviver em sociedade. Portanto, a cultura é um processo que se nasce com. Vocês nascem com cultura? Ou vocês nascem na cultura? Vocês nascem na cultura. Vocês aprendem. Vocês não, eu também. Nós aprendemos a cultura.
A cultura é, portanto, processo. Eu posso falar numa cultura pronta, acabada? Existe uma cultura finalizada? Cultura é sempre processo, é sempre processo evolutivo, evolução como algo que anda. Não necessariamente para melhor ou para pior, apenas muda. A cultura, assim como a língua, evolui. A cultura é, portanto, aprendida através de registro oral, de registros escritos, de ensinamentos, de fábulas, etc. Tá? A grande sacada do Laraia com esse livro é mostrar para a gente que a cultura que a gente via na nossa primeira aula como separada entre uma cultura formal, universitária, acadêmica, e a cultura popular, né? Os nossos batuques, as nossas crenças, o nosso modo de vestir, podem ser integradas dentro de um único estudo e dentro de uma única perspectiva, que é a perspectiva antropológica. Porque assim como o conhecimento formal dado na universidade, de novo essa janela chata. Assim como o conhecimento formal dado na universidade, nós precisamos aprender cada procedimento, cada ritual do convívio social. Não se pode falar com alguém sem antes aprender sua língua. Você não pode participar em uma determinada religião sem antes passar por um processo de catequização, como ocorre na religião católica, uma iniciação, para chamar melhor assim, né? Você não pode entrar em uma determinada tribo urbana, seja ela punk, hippie ou o quê, sem antes se inteirar e compartilhar certos rituais, certos valores. Cultura é sempre aprendida. E essa cultura é aprendida por meio da... Como é que a gente aprende as coisas? Por meio da... Eu estou aqui falando e vocês estão escrevendo o que eu estou falando. O que é isso? Registro. Mas esse registro se dá sobre o suporte de... Qual o suporte desses registros? O que vocês estudam nessa faculdade? Vocês são cientistas da linguagem, né? Não só da língua, mas das linguagens. Portanto, está preparado o nosso próximo pulo teórico. Nós agora vimos cultura, pela definição antropológica. Vamos ver como a linguagem vai servir de suporte a essa cultura, qual a relação entre língua e cultura, para que depois a gente possa pensar essa língua e essa cultura na sociedade da gente de hoje, do mundo pós-moderno, com muitas identidades, quase todas elas à venda, a palavra é venda mesmo, tá? E prontas para serem consumidas. Nós vamos falar então da sociedade de consumo, em que inclusive a língua e a cultura podem ser consumidas. Se você duvida, vai em qualquer escola de inglês ver quanto está para adquirir a língua e a cultura de alguém. Tá bom? Então, por hoje, deu.